Oi, turma, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora no Instagram e no nosso canal do YouTube. Só lembrando que no canal do YouTube você não vai procurar Antônio Tilemon, você vai procurar o canal do YouTube, é Papo Contilé, é o nome do programa, né? Que foi feito por quase 800 edições nas duas rádios em que ele foi apresentado, na Rádio Tudo FM, em 2014, e 2015, 16, 17, 18, na Rádio Metrópole FM, né? E agora estamos em live, quer dizer, agora não, estamos em live há um ano e pouco. E a primeira live que foi feita foi com a nossa querida Marcele Luz, a nossa nutricionista que está aqui hoje para conversar de novo com a gente, né? Eu me lembro que eu não estava muito assim à vontade para fazer live, era uma coisa nova para mim e tal, mas meu filho, que é o produtor, é quem faz os cards, é quem faz a edição dos programas para o canal do YouTube e tal. Meu pai tem que fazer, não pode ficar parado, não sei o quê. Acabou me convencendo. E aí a nossa primeira live foi justamente com o Marcele, né? Hoje nós estamos na live 186 e volta a Marcele. Você deve ter visto no card aí. Você deve ter visto. Começamos com o início da pandemia, estamos com a segunda edição, próximo ao fim, se Deus quiser, se o Bom Fim ajudar, permitir, né? Próximo ao fim da pandemia, né? Você deve ter visto que no card, eu estou falando um pouquinho aqui só para poder o pessoal ir entrando aí, você deve ter visto que no card que esse ano o Leonardo criou como se fosse uma capa de revista, né? Tem lá a edição número 186, então é o número da live de hoje. A ideia é uma capa de revista, né, para valorizar ainda mais o programa e o próprio convidado. Como eu digo sempre aqui, o apresentador é só um complemento. Para mim, o principal é o entrevistado, né? A vedete é o entrevistado ou a entrevistada. Muito bem. Marcele Luz está aqui conosco, ela já falou, como eu falei, na primeira live, né? Mas muito tempo, muita coisa já se passou. O tempo está voando, na verdade, né? Verdade. As semanas hoje em dia, você pisca o olho, é domingo, quando pisca o olho novo já é sábado. Que coisa impressionante, viu? Que coisa impressionante. Mas a Marcela, ela divulgou no Instagram dela algo relacionado à nutrição para crianças e adolescentes. E como a gente trabalha com muito adolescente, né? Esses meninos que estão tentando a sorte no futebol, em divisão de base dos clubes, eu achei um tema assim, muito interessante. E eu gostaria de começar a perguntar a respeito do tema da seguinte maneira: por que investir nessa área de nutrição para crianças e adolescentes? Boa noite, querida Marcela. Prazer enorme tê-la aqui de novo. Boa noite, Chilé. Primeiro, obrigada pelo convite. Aquilo que a gente estava falando, a gente começou a primeira live, foi dia 5 de maio. Foi quando começou a pandemia, tudo fechou, aquela agonia. A gente veio falar um pouquinho de nutrição. Uhum. Eu me lembro, eu estava começando no hospital de campanha, lá, 47 leitos, tudo lotado, ambulância na porta, aquela agonia. E hoje, 1 ano e 2 meses depois, graças a Deus, são 47 leitos, hoje a gente está com 15 pacientes. Então, assim, a expectativa é que diminua. Fechar o hospital não é uma má notícia. Então, assim, vamos nessa, vamos torcer para que seja uma live, que daqui a pouco os números sejam reduzidos também, que tá ligado uma coisa com a outra. Eu sou farmacêutica, além de nutricionista, eu também sou farmacêutica, só que agora de noite a gente vai falar de nutrição para criança e adolescente. Assim, por que investir, né? Na verdade, quando eu comecei a colocar os tópicos para escrever sobre esse tema, uma coisa que eu achei bem engraçado foi que quando a gente atende criança, adolescente e adulto, o que difere um do outro é que a criança e adolescente, além da gente fazer aquela parte de educação nutricional com a criança, a gente tem que fazer com os pais dela também. Então, então assim, é um sonho. Normalmente, quando a gente fala em futebol, vem desde pequenininho. Hoje em dia está crescendo muito o número de crianças e adolescentes que a gente chama de futebol de base, desses meninos correndo atrás e dos pais fazendo o que pode e o que não pode para realizar o sonho dessas crianças. Eu me lembro quando o Kaique, ele teve lá no consultório, ele fala uma frase assim que mexe bastante comigo em relação a essas crianças no futebol. Marcele, é o sonho de cada um.
E é lindo eles entrarem assim no consultório. Meu Deus, eu estou me consultando com a nutricionista, falar de alimento, falar que ele pode o tal picolé, mas não pode todos os dias, falar do peso, falar. Então, assim, eu gosto muito de atender criança, porque o sorriso, o retorno é muito bom. Só para deixar claro, para a gente começar fazendo a live, quando a gente fala de criança, adolescente, adulto, jovem, existe uma classificação de idade. Quando a gente trabalha com nutrição, crianças são até 12 anos de idade e adolescente até 19, considerando que de 20 a 24 anos é o que a gente chama de adolescente jovem. Por que a gente classifica dessa maneira? Porque a nutrição influencia nisso. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala de uma coisa também relacionada muito, buscada por 99% dos atletas. Eu acho que 1 ou 2 atletas que entram no meu consultório falam, não, eu não quero suplementação, eu só quero uma dieta em alimento, baseada em alimento, eu não quero fazer uso de suplemento nenhum. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente relaciona criança e adolescente com suplementação, por causa do que a gente chama de maturação biológica, que é a mesma coisa de maturação sexual. Eu botei até um item desse lá na frente e de umas coisas meio polêmicas que a gente vai falar aqui, tipo, desenvolvimento da criança e do adolescente no futebol. Às vezes o pai compara muito o filho com um coleguinha lá da base e o filho não está tão desenvolvido assim. Existem uns níveis de maturação, cada criança é no seu tempo. E aí os pais acabam usando algum artifício, como o uso de determinado anabolizante, algum hormônio de crescimento, e não sabe que lá na frente, aquilo naquele momento vai ser benéfico de alguma maneira, porque vai interferir no desenvolvimento da criança, no crescimento, na aptidão, só que depois acaba sendo prejudicial, e querendo ou não, é doping. Então, já é uma outra coisa que mistura futebol. Assim, são itens que eu coloquei e a gente leva em consideração isso na consulta. Quando a gente faz a anamnese de uma criança, de um adolescente, eu vou falar criança aqui, mas eu estou relacionando com até 12 anos e a gente está incluindo também esses adolescentes de 19 anos. Porque a fase de maturação das crianças, deles, é entre 10 e 20 anos. Quando a gente fala assim que tem 5 fases de maturação, a gente está falando em desenvolvimento, que é diferente tanto para menina quanto para menino. Em menino, a gente leva em consideração os órgãos sexuais, desenvolvimento do órgão sexual e aumento de pelos. E nas meninas, a gente leva crescimento de mamas e desenvolvimento de pelos também. Só que é diferente um para o outro. Às vezes a gente está no consultório com um menino de 15, 16 anos que está em maturação grau 2. Ele não tem quase nenhum pelo, os órgãos ainda estão em desenvolvimento. E é diferente a gente tratar um menino de maturação de grau 2 de 15 anos do que um menino que já está bastante desenvolvido com 15 anos, que a gente já sabe que tem. Às vezes tem meninas de 17 anos que nem menstruaram. Tem meninas de 11 anos que já menstruaram. Então, assim, é diferente um paciente do outro. Quando a gente, independente de ser criança ou de ser adulto, a gente leva em consideração essa individualização. Independente disso, cada um tem sua história, seus hábitos. E eu gosto muito de tocar nesse assunto de suplementação. Porque quando eles chegam no consultório, eles já chegam falando, eu vou tomar proteína, eu vou tomar malto, eu posso tomar cafeína. Eu já tive até na verdade não foi confusão, porque eu acabei conduzindo de um pai de um atleta que era treinador também. O menino tem 12 anos de idade e ele já fazia suplementação de cafeína. E ele já tinha toda a opinião dele formada de que ele pegou em algum lugar e eu não tinha o que argumentar. E aí eu comentei com ele, falei, eu não gosto muito de cafeína em criança, só pra você ter ideia, Cristiano Ronaldo nem faz uso de cafeína. Ele nunca mais deu cafeína pra criança. E Cristiano Ronaldo era o ídolo do menino. Eu falei, já sei, eu vou falar de algum ídolo que você compara e eles se resolvem. Então, assim, são artifícios que a gente vai usando na nutrição. O atleta, quando ele está começando, ele tem um sonho e ele normalmente ele tem um ídolo e ele quer ser igual a esse ídolo. E ele não mede esforços. Às vezes o menino é magrinho, é franzino,
tá em desenvolvimento, quando chega lá na escolinha, no treino, um menino da mesma idade é maior, tem 1,70 m e o pai fica desesperado. Meu Deus, se meu filho competir com esse menino, ele vai perder. A gente sabe, a gente sabe que a estrutura física também está relacionada ao desempenho, mas cada um em sua posição. Às vezes o menino é pequeno, é magrinho, mas ele é fera. Ele é retado, ele pega a bola, ele toca. Tudo bem que numa briga de bola ele pode cair. A Kaique tá nessa bastante. Aí pela força física, né? Maior do outro do pode que com relação a lesionar e ele. tudo. Mas o fato dele ser magro não quer dizer que ele não seja forte. Exato. Então, vai muito de jogador para jogador. Uhum. Marcelo, você falou uma coisa interessantíssima, sabe? Vai fugir um pouquinho do tema, mas é só para exatamente colocar como você... O exemplo que eu passei, já perto de sair da Antônios, que foi a empresa que eu fundei, e fiquei por 21 anos, eu fundei ao lado de mais 2 sócios, né? Isso em 1993, quando era novidade no país, atleta ter procurador. E alguma coisa me disse assim, o pessoal confia muito em você, tal. Eu era repórter que cobriu o Bahia, e Paulo Maracajá, na época presidente, ficava doido como é que eu descobri as coisas, porque os meninos confiavam em mim, os atletas do clube profissionais, inclusive. Me contavam as coisas que sabiam, né? Eu tinha uma frase que eu dizia assim, isso aqui vai pro caixão. Ou seja, ninguém saberia daquele assunto, a não ser eu, né? Assim, eu não passaria adiante quem foi a fonte. E aí, 21 anos depois, a empresa se tornou sucesso, a maior do nosso Nordeste. 21 anos depois, próximo, já na semana final de minha permanência por lá, me aparece um pai querendo conversar e eles tinham assim, sempre esse negócio de coincidência, eu acho. Não, prefiro conversar com o Tilemon. Talvez ficar do nome batido muito no rádio, né? Tal. Não queriam conversar muito com os outros 2 sócios sobre isso, não. Aí, até porque eles também não tinham muita paciência para isso. Eu sempre tive mais paciência para ouvir o jovem, assim, iniciante. Tal. Aí o pai me vira com uma pérola dessa aí. Você falou de Cristiano Ronaldo, eu me lembrei. Tilé, o negócio é o seguinte: meu filho nunca foi a clube, nunca fez teste em lugar nenhum, mas ele tem todas as características de Neymar. Aí eu tomei um susto, né? Como é que o cara não foi a clube nenhum, nunca foi de divisão de base alguma, né? Essa pérola toda e está sem ninguém observar, sem ninguém descobrir para levar para um clube. Ali, eu digo, chegou no meu limite, viu? Chegou no meu limite, porque esse tipo de comparação é péssima para o jovem. Joga uma carga de responsabilidade nas costas desse jovem enorme, enorme, né? E eu costumo dizer também, Marcelo, estou até me alongando um pouquinho, que a gente está tratando de, como você bem colocou, a gente está tratando de sonhos de jovem. Eu digo assim, eu posso errar nos meus assuntos, naquilo que eu tomo as decisões do meu negócio, mas eu não me dou ao direito de errar quando eu estou tratando de um adolescente, de um jovem, porque brincar com o sonho dos outros é algo realmente que você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Né? Você está tratando de um sonho de um jovem que está pensando em ser jogador. E, às vezes, a grande maioria deles não passa logo no primeiro teste, tem que passar por uns 2, 3 clubes e tal, até já atingir uma fase melhor e ser aprovado. Tal. Bom, mas já me alonguei demais. Foi só porque você falou aí do Cristiano Ronaldo, eu me lembrei desse fato, que foi um fato determinante, quase, na época de tomar decisão. Não vou continuar mais com isso, não. Aí parei uns 7 anos e há quase 2 anos voltei. Aí veio a pandemia, ainda nos jogou para mais para baixo ainda, porque a pandemia prejudicou muito o trabalho de quem tem principalmente 18, 19 anos, porque já está na idade limite de junho, né? Então, os sub-15, sub-17, certamente não serão tão prejudicados, porque vão estar agora com 16, 17 anos para 18 e tal, tem mais 2 anos ou 3 aí para jogar, 18, 19 e 20, né? Tem mais 3 anos na categoria de sub-20, então esses não serão tão prejudicados, mas os que tinham 18 no ano passado, os que tinham 18 anos de idade, vão ficar no prejuízo. Vão ficar no prejuízo. Mas muito bem. Vamos voltar então ao nosso tema. Foi só uma colocação que eu quis fazer aqui. Só pegando a ponta em relação a prejuízo, o gancho, né? E se você olhar, foi um ano de pandemia, foi um ano tudo fechado. Então, assim, o prejuízo foram poucos que conseguiram manter o peso, manter o ritmo de treino.
Treinar em casa não é a mesma coisa. E quando você não tem um objetivo, você não corre atrás. Não vai ter tal jogo, não vai ter tal campeonato, não vai ter tal prova. Então, eles meio que desanimam. A maioria teve aumento de peso, diminuiu a qualidade do treino, eles estavam treinando em casa. A criança, ela acorda de manhã, numa vida sem pandemia, ela acorda, a rotina é totalmente diferente. Ela acorda de manhã, ela tem um intervalo da escola que ela brinca com o colega, ela bate aquele babinha ali. Então, assim, é totalmente diferente. Eles passaram a ficar o dia todo em casa com treino, orientação online, em que eles corriam na sala, dentro de um apartamento, não saía no final da tarde para brincar, não volta. Às vezes eles, numa rotina normal, eles voltam da escolinha e emenda com o baba do prédio, com os meninos, andar de bicicleta, correr, brincar no parque. Eles não param. São 8, 9 horas da noite, está suado, tomando banho para dormir. Hoje em dia, a criança, 11 horas, é a maior queixa que eu tenho lá no consultório, é que 11 horas ainda estão acordados. Eles já acordam 8 horas da manhã emendado no celular para assistir a aula. De pijama e vão comer 10 horas da manhã. Então, assim, mudou muito a rotina. E querendo ou não, isso muda o metabolismo da criança. Muda o metabolismo da criança. Voltando ao tema, existe uma coisa que a gente não difere em relação ao tratamento ao atendimento, na verdade, né? Anamnese e tal, de criança, adolescente e adulto. Querendo ou não, criança, a gente também leva em consideração tudo que ela ingere. A gente faz a parte de educação nutricional, falando de cada alimento. A criança, ela tem um gosto mais doce, ela gosta do que... Tanto que a gente fala do determinado paladar infantil, né? Então, a criança, ela vai atrás do salgadinho, atrás do iogurte, tudo que é mais cheio de açúcar. Então, a gente tem esse cuidado. E aí a gente também precisa fazer esse balanço do que a gente faz com o adulto, de carboidrato, proteína, lipídios. Às vezes eu recebo muito adolescente no consultório, mas eu não quero gordura. Eu falei, não, mas eu não posso zerar a gordura da sua dieta, porque os lipídios, eles são responsáveis pela produção do hormônio e você está em fase de crescimento. Então, assim, são coisas que a gente vai explicando. Para a criança, a gente tem que falar de uma outra maneira para a criança e explicar também para os pais. Então, o atendimento de criança, ele é meio que duplo. Que a criança tem uma cabeça e o pai tem outra cabeça. A criança tem um sonho, o pai interpreta o sonho da criança e o que a gente está falando. Então, a gente tem que... A consulta é até mais demorada, mas é tanto que eu digo, gente, não tem dúvida, pelo amor de Deus, pergunta 10 vezes a mesma coisa, mas não sai daqui com dúvida, por favor. E aí a gente não proíbe a criança, a gente dá outras ideias de refeição, a gente libera a pipoca, faz um picolé com fruta, a gente vai inventando uns outros tipos de alimento para não tirar tanto. Troca o leitinho, muda a vitamina, a gente vai bolando os alimentos para que ele não sinta, porque não adianta, a criança ela tem tem o dia a dia dela, tem a vida social, mas quando a gente fala de futebol, que eles têm o sonho, quando a gente diz assim, olha, você precisa perder um pouco de peso, apesar de você estar em fase de crescimento, que isso interfere também, tá? Eles ficam radiando, mas eu posso comer, eu tenho um paciente que ele fala assim, tá bom, mas eu posso comer o meu feijão tropeiro, né? Aí eu digo, tá bom, então, sem gordura, combinado? Aí a gente vai fazendo essas trocas quando é criança. A gente tira a calabresa, a gente tira o bacon. Ele, não, tá bom, combinado. Então, a gente combina ali no consultório. E às vezes eu tenho algumas discussões com a mãe fala assim, porque ele é viciado em biscoito recheado. Eu digo, mas gente, quem paga é você. Esse é um dos maiores venenos, né, Marcelo? A criança, na verdade, é o tipo de gordura, né, que tem em cada alimento. A produção tanto de sorvete quanto de biscoito recheado. E aí, às vezes, a gente fala com a mãe. A criança, ela não tem acesso ao supermercado do nada, sozinha. Ela tá com a mãe. Eu tenho um afilhado que, quando a geladeira tá vazia, ele dá um grito. Ele, vovó, tá na hora de repor a geladeira. Ele é desse jeito. E ele conversando comigo, ele, Dinda, mas a culpa é dele, tá? De vovô, que eu tô assim gordinho. Porque ele compra mousse, compra Danap, compra tal coisa. Então, assim, a culpa é realmente deles.
Mas a gente tem que saber conversar, tem que saber negociar com cada um. Uhum. Voltando a esse assunto meu polêmico de não, às vezes a criança tem 10 e 20 anos, entre 10 e 20 anos, e às vezes não está indicado de acordo com a fase de desenvolvimento de cada criança determinado tipo de suplementação, né? Como eu falei no começo, quando a gente fala de maturidade biológica, a gente está falando de influência do crescimento, tanto no desempenho quanto na performance física. Às vezes a criança tem 11, 12, 13 anos e ela é retadinha. Uma criança de 13 anos, às vezes, é mais lenta do que uma criança de 11 anos. E isso está no desenvolvimento, está na maturação de cada criança, na produção de hormônio, na fase de crescimento mesmo. E eu já recebi um pai que ele fala assim, eu tô achando meu filho pequeno. Eu falei, não, mas seu filho, de acordo com... A gente segue algumas normas, né, da Organização Mundial de Saúde, de crescimento, de idade. Às vezes os pais são baixos. Como é que o pai tem 1,60 m, a mãe tem o pai tem 1,65 m, a mãe tem 1,60 m e ele tem um filho alto? Então, às vezes não vai. Aí a gente tem que partir para o nosso querido amigo Dr. Veiga, né, que faz um processo aí de crescimento e tal. Eu me lembro, esse exemplo que você citou aí, eu me lembro de um caso de família. O Jean, quando estava no Vitória, antes do Bahia, que ele veio a explodir, a crescer, melhor dizendo, no Bahia. Mas, assim, quando ele estava no Vitória, Newton Mota orientou procurar o Dr. Veiga, na Barra, né, que trata com o de crescimento, hormônio para crescimento e tal. E aí, o pai enorme, 1,90 m, a mãe grande, mais de 1,80 e poucos. Mas ele ficou tão frustrado, porque os treinadores da época dele no Vitória, hoje até falam de sucesso no Palmeiras, não vou aqui citar os nomes, mas esses treinadores diziam, você vai ser goleiro de totó. Sabe o que é goleiro de totó, né? Aquele pebolinha, aquela mesinha. Aquela mesinha. Você é pequeno e tal. Eu aí me desesperei um pouco, porque era sonho dele, né? E digo, vamos para o Dr. Veiga. Resultado, foi para o Dr. Veiga, fez o tratamento com GH, cresceu 13 centímetros e depois ainda deu espichão. Jean, hoje, se você olhar o porte físico de Jean, dá 2 do pai, que já era enorme no gol, né? Hoje, com 25 anos, ele está enorme, enorme. Acabou dando resultado, mas eu acho particularmente que se não tivesse sido assim, não vou dizer precipitação, porque ali foi um cuidado, né? Foi um cuidado. Para que depois a coisa mais tarde não fosse vista de, não cresceu e porque você teve a chance de dar o GH para ele, não deu, né? Então, assim, o que eu observo é que, às vezes, existem esse tipo de colocação que você fez aí de um pai de 1,75 m, uma mãe de 1,60 m, que quer que o filho tenha 1,80 m, 1,90 m. Aí só partiu para um tipo de tratamento especial desse. E na verdade, às vezes, é um tratamento caro, é um tratamento contínuo, é um tratamento que você não pode parar, são aplicações que são feitas diárias. E uma ampola para 30 dias, eu sei porque eu sou farmacêutica, ela custa mais ou menos R$1.000 e poucos. Isso mesmo. Então, assim, e tem os benefícios quando são bem indicados. Às vezes o pai ele se empolga por ser o sonho da criança e tem os malefícios. Agora ele vai desenvolver, às vezes não estava no momento dele de desenvolver, tanto que depois ele cresceu. O GH ele é tão sensível que você vai desenvolver ali durante o uso e depois se você fica 2, 3 dias sem tomar, ele não tem mais ação em relação à função dele. Então, por isso que você tem que fazer esse uso contínuo, é um tratamento de uso diário mesmo. Qualquer mudança de dose tem que ser com médico, tem que ser com indicação de médico. Só que ele, além de... Como ele interfere no desenvolvimento da criança, do adolescente, ele interfere também no aumento de desempenho. E por isso ele é considerado doping. Então, às vezes, o prejuízo a gente colhe depois. O GH ele é o hormônio do crescimento, então ele cresce tudo. Se você tiver uma tendência a tumor, ele vai acelerar isso aí. Então, é normal, a gente vê casos de criança com câncer, com tumor de 11, 12, 13, 14 anos. Às vezes o pai não sabe, não fez nenhum determinado exame, se empolga, faz das tripas coração para usar aquela determinada substância e aí
no futuro colhe alguma coisa que não estava previsto. Eu gosto muito de esperar. Assim, no futebol a gente não consegue esperar porque meu filho vai perder e aquele coleguinha vai passar. Então, eu já tive pacientes de eu falar tudo, ó. Eu não sou totalmente a favor, existe determinadas indicações, às vezes realmente a criança não desenvolve, a criança tem problema hormonal, tem problema de produção de hormônios e aí precisa tratamento, mas às vezes você quer só acelerar para que ele não fique para trás, aí você vai conversar com ele. Foi o caso que eu citei aí, porque o irmão caçula tem 5 anos mais novo do que ele, está no Luverdense do Mato Grosso hoje, não precisou de nada disso. Ele está com 1,90 m, quer dizer, 2 centímetros a mais do que o irmão que tomou o GH. A adolescência é diferente. Às vezes o menino fica 11, 13, 14, 15 anos sem crescer, de 16 a 17 ele estica de uma maneira que já foi. E tem criança com 12, 13 anos que já está esticado, que já está lá em cima. Então, assim, como nutricionista, como farmacêutico, eu ainda fico com o pé atrás. Então, eu deixo comer, resolver. É uma coisa dele. Eu não tenho esse gabarito. Ele que atende, ele vê em relação a desenvolvimento ósseo, a desenvolvimento, essa parte de maturação biológica. A gente, como nutrição, a gente apenas observa crescimento, desenvolvimento, aumento de peso, redução de peso, a parte de maturação em relação a características, a anamnese. E é engraçado que a gente consegue avaliar, né, esse processo de crescimento e desenvolvimento. Mas quem faz, na hora que ele começa, tanto que eu digo assim aos pacientes, calma, demora um pouquinho. Você está começando, esses primeiros 30 dias são mais lentos, mas depois você começa, você embala, que quando o menino volta com 60 dias, já é outro menino. Eu digo, menino, o que foi que aconteceu? O pai fala assim, numa avaliação de 30 dias, você vai medir ele de novo? Aí eu falei, não, eu acho que ele não cresceu em 30 dias. Mas tudo bem, a gente pode medir ele de novo sem problema. Mas aí mediu, ele realmente não cresceu um centímetro. Aí eu, calma, mas ele perdeu peso, tá vendo? E aí o menino fala. E o que eu gosto mais de ouvir lá no consultório é assim, eu emagreci sem passar fome. Eu adoro, porque senão não adianta você botar uma criança para emagrecer passando fome, ele vai abandonar o tratamento, ele vai comer escondido, ele vai levantar de noite, vai comer o que tiver na geladeira, na cozinha, ele vai comer o que tiver pela frente. A gente às vezes faz isso, a gente fica sem comer, chega em casa agoniado, sai beliscando tudo até tal coisa ficar pronto. Imagina uma criança que não tem esse controle. Quando a gente prepara a alimentação de determinadas crianças e adolescentes, a gente tem que ter um cuidado também com o suplemento, porque às vezes o suplemento ele não é puro. Na maioria, algumas marcas, eles não têm determinado controle de qualidade. E vem muita coisa misturada. Isso interfere também no crescimento e no desenvolvimento da criança. A gente não garante que determinada marca, por ser mais barata, ela é pura. Às vezes ela é misturada, além de cafeína, chá verde, gengibre, algumas coisas que estimulam a aceleração cardíaca e tal. Às vezes tem outras coisas, a gente não consegue. A criança ela já é acelerada por si. Ainda mais se estiver com todos os amigos correndo no campo, atrás de uma bola, eles ficam loucos. É muito bonito de ver. Eu gosto muito de atender criança e adolescente nessa parte assim, de futebol. Eu fico encantada com os sonhos deles. E aí a gente fica mais encantada ainda. Verdade. Então... Verdade, eu tenho muito esses sentimentos também, verdade. Ô Marcelo, quando o assunto eu não domino, nutrição eu não domino, claro, a minha carreira foi toda construída em cima de conhecimento com futebol, eu costumo pesquisar alguma coisa, para não chegar aqui sem... Isso aqui não é uma entrevista, eu considero isso aqui como um papo mesmo, por isso papo com Tilé, mas eu não posso vir totalmente despreparado, né? Como é que eu vou conversar com um nutricionista se eu não leio alguma coisa, se eu não me informo sobre alguma coisa? E eu descobri uma pesquisa no Google, o pai de todos nós, né? Quando você não sabe, você corre ao Google. Eu descobri que tem uma pesquisa da Federação Mundial de Obesidade, que entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, em 10 anos, vamos ter uma marca de 268 milhões no mundo. É um número muito expressivo, há algum exagero aqui, ou é verdade isso mesmo? Não, na verdade, eles comparam com o estilo de vida, né? O estilo de vida que a gente tinha antes.
quando a gente era criança. E como são as crianças de hoje? A gente desligava a televisão, a gente não tinha esse costume de tanto de videogame. A gente chegava da escola, comia e ia pra rua. A gente corria, a gente brincava de baleado, brincava de bola, brincava de gude, brincava de esconde-esconde, a gente brincava. E hoje as crianças, a maioria dos jogos é assistindo televisão, sentado no sofá, comendo. É tanto que tem uma figurinha, quando eu acho que até quando fala desses números da obesidade, uma criança já em formato de sofá, de almofada. Eu acho, Oh, meu Deus, que maldade. de tanto que ela fica. E a gente tenta estimular. Tá crescendo muito mesmo. As crianças hoje, eles não querem às vezes nem sentar para comer. Eles estão no quarto jogando videogame e eles continuam comendo lá, jogando videogame. Então a alimentação, e assim, querendo ou não, o estilo de vida dos pais também mudou. Antigamente, a maioria das mulheres, elas não trabalhavam, elas ficavam em casa. Entrar uma Coca-Cola em casa era dia de domingo. Hoje em dia, para facilitar a vida, a mãe, ela não descasca uma banana, ela toma aqui qualquer coisa, o lanche você faz lá na cantina da escola e o menino come uma coxinha, come um enrolado de salsicha. Você levava o lanche de casa, você sentava com os colegas numa mesa e todo mundo merendava o que cada um trazia de casa. E trazia bolo, trazia suco, trazia sanduíche, era assim. E hoje você vê esse cuidado com o lanche, na verdade, a maioria dos atletas apenas. Quando é criança e que está começando a atividade física, que está buscando emagrecimento, a vida 99% é igual. Se não tiver qualquer distúrbio hormonal de saúde, a vida é por causa disso. É videogame, sentado no sofá, celular. A vida é só essa. E é totalmente diferente. A gente da andava nossa época, quer dizer, ralado. da minha época, totalmente diferente da minha época, né? Totalmente. A gente andava ralado, a gente caía, não quebrava braço. E era tudo saudável, a gente não tinha medo de nada. Hoje o menino, para encostar na areia da praia, a criança levanta as pernas assim, não encosta de jeito nenhum. E a gente não tinha isso. Tem uma coisa que eu falo muito, assim, que eu gosto, a gente só percebia que se cortava quando a gente ia tomar banho e ardia. Tão empolgado que a gente estava. E ficava com receio de passar mertiolate, que aquela miséria ardia pra caramba. Pois é, então assim, mudou muito o estilo de vida. Até o que a gente, como a Bárbara tá falando aí, mudava. Bárbara, deixa eu só falar, Bárbara foi minha colega de escola, uma amiga minha de quando a gente brincava junto, merendava junto, fazia essa bagunça junto. A gente ia andando para a escola, não tinha perigo. Não tinha esse perigo. A gente saía da escola e ia para casa andando, no sol quente, quem morava no interior e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia é o carro que vai buscar. Tem esse perigo todo de uma criança estar na rua. Então, o estilo de vida mudou de cada um, né? Do dia antes e hoje. Então, os números só tendem a crescer. É cuidar da alimentação mesmo, empolgar a criança para ela fazer algum tipo de atividade física, natação, futebol. Eu tenho um sobrinho que ele fez um dia de natação, chegou em casa, Deus é mais, o professor quebrou minha costela. Não tem, você vê que é uma geração totalmente diferente. Então, ainda mais nessa época do ano, que é chuva e frio aí, que não quer entrar na piscina de jeito nenhum. De jeito nenhum, De jeito nenhum. Então, quando vem essa empolgação, quando vem, a gente tem que aproveitar. A criança quer ser jogador de futebol, a criança quer nadar, quer fazer qualquer outra coisa, qualquer atividade física, andar de bicicleta, correr, aproveita, embala, empolga. Assim, a alimentação você vai mudando aos poucos, mas empolga que ele tá com o pé lá na atividade física. Voltando ao assunto rapidinho, a gente estava falando, um adolescente, quando ele entra numa loja de suplemento, o olho brilha. E se querendo ou não, a maioria dos atletas, eles fazem alguma campanha, alguma propaganda, eles são ligados a alguma marca. É um assunto meio polêmico, que eu não quis fazer essa polêmica no meu Instagram. Eu falei, não, eu sou do futebol, eu não vou fazer essa polêmica no meu Instagram, que foi assim, todos os nutricionistas comentaram, e todo mundo comentou. Foi quando o Cristiano Ronaldo, voltando a ele sentou e aí tirou a Coca-Cola do lado dele. Isso. Ave Maria, porque Cristiano Ronaldo é um atleta, ele é o cara, ele tirou.
E ninguém lembrou que Cristiano Ronaldo ficou muitos anos fazendo propaganda da Herbalife, gente. Herbalife é açúcar puro, tem tanto açúcar quanto uma Coca-Cola. Então, assim, ninguém lembrou, todo mundo só falou isso aí, tirou a Coca-Cola do patrocínio. O Cristiano Ronaldo, ele não ganha nada, ele não ia sentar com a marca ali na frente. Se a Coca-Cola tirasse uma foto de Cristiano Ronaldo na entrevista, já foi, era uma entrevista normal. Ele ia Alguns até acham que aquilo foi coisa ensaiada, coisa combinada. Alguns acham. Assim como um treinador puxou uma Coca-Cola de 2 litros e meteu para a galera que faz triatlon, quando termina um longão, tem nada melhor que repor um açúcar gelado, que é a Coca-Cola. Mas eu não indico, eu não receito, eu só faço comentar. Eu só faço comentar. Mas foi engraçado que foi uma polêmica. E depois foi. Isso mesmo. O que foi bom é que todo atleta meu falava que não ia tomar mais Coca-Cola. Eu digo, que bom então, entendeu? Então vamos nessa. Isso mesmo, tá certo, é isso aí. Esse mesmo estudo que eu lhe citei aqui, Marcele, eu não sei nem se existe isso mesmo, a Federação Mundial de Obesidade existe? Existe. A pesquisa que eu achei. Existe com a Associação de Endocrinologia, existe. É porque esse estudo que eu li antes da gente conversar revela também aumento de hipertensos de jovens com gordura no fígado, que é a esteatose. Eu já tive isso de 3º grau, graças a Deus, depois da sua orientação, da orientação da doutora Odelisa, eu já fiz um novo exame e disse que está de caráter muito leve e tal. Tá tudo bem. Então, e diabetes tipo 2, né? Esses seriam ou são os principais prejuízos de um jovem em obesidade. São coisas que eles têm que ter cuidado realmente para que a doença dessa não se fixe, né? Não seja permanente, no caso. Na verdade, quando uma criança, um adolescente ou até um adulto, né, ele está no aumento de peso, ele está acima do peso, hoje, em relação ao peso, você classifica o paciente, um paciente eutrófico, que ele está no limite normal de peso, um paciente ou acima do peso, ou com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou com sobrepeso, depende do peso do paciente. E são doenças relacionadas à má ingestão, colesterol alto, hipertensão, às vezes não, às vezes é algum distúrbio mesmo, que você tem que fazer tratamento com medicamento, mas quando é início, uma hipertensão por causa do aumento de peso ou grande ingestão de sal, de sódio, você consegue controlar com a mudança na alimentação. Diabetes também tem alguns exames que a gente consegue determinar, alguns exames bioquímicos que a gente consegue determinar se o paciente às vezes come muito açúcar ou não, ou se está comendo muita besteira, mas são doenças que estão relacionadas com o aumento de peso. E pode acontecer. Quando é início, quando a gente consegue tratar com nutrição, com mudança na alimentação, com indicação de atividade física. Mas às vezes não. Às vezes tem que fazer uso de medicamento para tratamento de colesterol, para hipertensão, não tem jeito. Para diabetes, desculpe, mas como é o nome da sua amiga que você citou, que foi sua colega de infância? Bárbara. Aqui para nós, eu acho que esse negócio de Covid, uma das sequelas do Covid é um certo esquecimento. Porque eu acabei de ver o nome da pessoa aqui, passei uns minutos e já tinha esquecido. Coloca os ovos para ficar cozidos, né? Coloca assim, os ovos, 4, 5 ovos para ficar cozidos de manhã e tal, para eu comer durante o dia. Esqueço a panela no fogo ligado e vou fazer outras coisas. Daqui a pouco tá minha irmã me cobrando. Você deixou a panela ligada, vai incendiar a casa. Queimou a panela. Aproveita os ovos, joga fora a panela. Deixou o fogão ligado, queimou a panela. Então ela falou, por que eu estou me referindo a ela? Ela falou aí que o filho dela não gosta de frutas. Esse é um negócio, é uma coisa muito comum, né? Legumes e frutas, geralmente legumes, verduras e frutas, os jovens não gostam de comer. É difícil, né? É difícil. Aí é o que a gente entra na parte de educação nutricional mesmo. A gente tem algumas estratégias. Salada de fruta, e aí você coloca um leitinho, ou você vai bater uma vitamina, você coloca uma banana e coloca uma maçã, que não dá muito gosto. Você vai cozinhar um arroz, cozinha com verdura.
Você vai cozinhar uma verdura, aquela água da verdura, você cozinha um arroz, para ir aproveitando os nutrientes. Você vai cozinhar um feijão, coloca um outro tipo de verdura junto com feijão, você vai enganando a criança ali. Uhum. Você faz uma Enganando no bom sopa, sentido. você faz uma sopa de verdura batida, você vai fazendo. Normalmente, essa introdução de alimento é feita quando a criança é bebê. Você vai introduzindo alguns alimentos e aí, como opção, vai frutas e verduras, é a parte de nutrição infantil. E você vai dando Aí já vai acostumando a você criança vai a gostar acostumando disso. a criança. Inicialmente, uma criança que está fazendo uso, está amamentando, e depois você vai introduzir nesses alimentos, ele estranha. É cansativo, eu vejo muitos relatos de mães, não no consultório, porque eu não atendo esse público, mas eu vejo muitos relatos de mães, de amigas falando, meu Deus, é muito cansativo. No primeiro dia não quer nada, joga fora, mas eles não... Mas o importante é não desistir. Porque às vezes não gosta de uma fruta, mas gosta de outra, você não gosta de uma verdura, você corta pequenininho ali a folha, mistura no feijão, na farofa que você vai dar à criança, você vai experimentando. O que você não pode é desistir. Tem crianças que viram adultos e continuam sem comer. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Você vai buscar, às vezes, as verduras e as frutas, tem determinados micronutrientes que você vai ter que buscar em outra fonte de alimento. Uhum. Só não coloca leite condensado, né? Que é um veneno retal, né? Como no bom baianês, é um veneno retal. Eu tive um colega que morreu, um colega radialista que morreu, já morreu há uns 20 anos, acho, mas morreu com quase todas as artérias entupidas, porque ele gostava de comer pipoca, passou o jogo, sentava na sala, pipoca, aquele baldão de pipoca mesmo, com guaraná, agora passando a pipoca na manteiga. Uma manteigueira do lado e toda a pipoca que ele botava na boca, ele passava pela manteigueira. Imagine a quantidade de manteiga que esse cidadão comeu, né? Que é um outro veneno também, né, Marcelo? É engraçado que você falou da pipoca e eu tinha uma irmã que eu tenho uma irmã, né? Ela é magra, ela é bem magrinha, somos totalmente diferentes. Ela é bem magrinha e ela senta na televisão com um biscoito, aqueles biscoitos que no interior a gente chama de pocazói, ela passa na manteiga e come. Ela passa na manteiga e come. Eu olho assim e digo, misericórdia. Então, assim, a depender da quantidade de manteiga que você coma, ela não é prejudicial. O que eu não gosto de indicar é margarina, você consegue fazer algumas substituições. Ela não é, assim, não existe nenhum alimento, quer dizer, existe alimentos que são ruins, mas o que vai depender também é a quantidade que você ingere. Como é que você come isso aí, né? Você tem ideia de números da desnutrição infantil no Brasil? Não tenho. Não tenho. De cabeça agora aqui não tenho. De cabeça agora aqui Mas não é um tenho. fato realmente concreto? Mas é um fato, é um fato. Eu acho que... Eu não vou confirmar, mas parece que houve uma diminuição da desnutrição infantil. Houve uma queda nos números, mas eu não vou confirmar. Não sei se esses números mudaram em relação à pandemia. É um número que eu não sei. Não sei falar. Como é que você interpreta os Estados Unidos sendo uma potência, né, um dos maiores, se não o maior, no mundo, que tem uma alimentação totalmente... Você já almoça, já toma café da manhã com bacon, com ovo, com um bocado de coisa. Como é que pode um país tão desenvolvido e tem uma mentalidade dessa para alimentação, Marcelo? Né? Você imagina que possa... Outros países também. Eu tenho um paciente que mora no Canadá e ela fala assim, você não tem noção de como o alimento aqui é muito gorduroso. Na verdade, eles têm uma tendência a consumo de alimentos industrializados e os alimentos para durar, né? Eles precisam ter um alto teor de gordura e eles comem muito esse tipo de coisa. Eles consomem muito esse tipo de alimento. A gente chega nos parques, aqueles grandes parques, meu Deus, a maioria das crianças americanas tudo gorda, correndo lá, acima do peso, correndo e tudo que é oferecido lá. A brincadeira é um cachorro-quente gigante, é um picolé do Mickey gigante, tudo nos supermercados é grandão,
a graça é 1 quilo de salgadinho, a alimentação é muito ruim. O tipo de alimento é muito ruim. Uma coisa que está virando moda aqui e que eu acho um absurdo é você comprar, pelo amor de Deus, gente, você comprar já a banana descascada e você vê assim, é um sucesso nos Estados Unidos, aquelas lojas de frutas, já tudo pronto. Você chega lá tudo nos copinhos já, a banana descascada. É preguiça de descascar uma banana, de cortar um mamão, um melão. Não é possível. Então, assim, você vê que é tendência. Então, está virando uma tendência agora. Apesar de que, assim, o perfil está mudando muito. Assim, as pessoas estão mudando. O número de pessoas que está fazendo, graças a Deus, que está buscando alimentação saudável, atividade física, ela está aumentando. Então, que isso seja tendência, né? Tanto aqui quanto fora. O que eu não consigo entender é que, como se fala tanto que é uma potência mundial, que é não sei o que, como até hoje os médicos não se reuniram, não traçaram um tipo de programação diferente de alimentação, porque o cara já acorda. Meu filho, eu lembro que há 11, 12 anos atrás, quando eu mandei Leonardo fazer faculdade lá nos Estados Unidos, ele me mostrava os pratos assim, de café da manhã, ovo, bacon, calabresa. Eu digo, mas meu filho, bacon, então, Ave Maria, meu filho não pode comer um negócio desse. Meu pai, mas aqui é comum, aqui é... Pão recheado. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Então, eu acho que nesse ponto aí nós estamos muito à frente. Né? Graças a Deus. Muito à frente. Porque realmente é um negócio que... É um negócio inaceitável. Basta você pensar um pouquinho, gente. Né? E os pais não tomam uma providência, deixam. A correria da vida deles lá, os alimentos, é muito diferente. Muita coisa lá com teor de gordura muito alto. É diferente da gente aqui, né? Apesar de que a gente tem muito, né? Muito salgadinho, muito... E às vezes a mãe não tem tempo. Um exemplo, a mãe tá trabalhando de tarde, aí deixa o vale transporte ali, a criança entra no mercadinho que aceita um vale transporte e troca por um saco de salgadinho. Então, assim, ela nunca vai comer a banana que tá ali na fruteira. Se ela achar fácil, ela vai no saco de salgadinho. Hoje mudou muito, mas antes era uma vergonha você abrir na escola uma lancheira com fruta. Ai, meu Deus, ele está trazendo uma fruta, ele está trazendo uma maçã para a escola. Era um sinônimo meio assim, ele não tem condição. Então, ainda tinha isso, né? Aquele preconceito. Hoje, graças a Deus, está mudando muito. Hoje, ser saudável é chique, você comer determinadas frutas é chique. Então, eu espero que as pessoas continuem se aparecendo. Que as pessoas continuem se aparecendo, né? Tem alguém aí que fez uma colocação interessante, estava dando risada aqui sozinho. Dispenso leite condensado, mas não tire minha farofa. Tem gente que gosta mais de salgado, tem gente que gosta mais do doce. Eu gosto muito, meu paladar é muito mais doce do que o salgado. Eu dispenso salgado e fritura, essas coisas, eu não sou muito fã. Mas eu adoro a parte mais doce. A gente tenta segurar. Não, vou escolher um dia da semana para comer determinada coisa. Aí, às vezes, acaba que você nem come, depois você come demais. Você vai correndo atrás, segurando de um lado, fazendo escolhas, né? O errado é ser todo dia... Eu fui até criticado nas redes sociais, quer dizer, criticado uma ou duas pessoas, e até pessoas que são da minha relação. Quando eu boto assim, de 15 em 15 dias, de 15 em 15, dias aos domingos, né? De 15 em 15, assim, só os domingos. Dia do lixo. Rapaz, como é que você chama comida de lixo? Feijoada é lixo, dobradinha é lixo. E a feijoada é bonita, que eu já vi postar, viu? E a feijoada assim, duas vezes no mês. Senão, minha gente, eu com 61 anos de idade, deixar de cortar tudo que é coisa gostosa é difícil, é complicado. Verdade. O problema da feijoada é a gordura da carne, né? O problema da feijoada O problema da feijoada é que você cozinha ali com muita gordura e acaba você comendo aquela gordura toda e já foi. Marcele, eu lembro dessa mesma pesquisa aí. Eu não ouvi ainda falar nisso aqui, mas também, como eu digo, falta de conhecimento do assunto, eu não domino o assunto. Né? Mas na mesma pesquisa que eu já citei duas vezes aqui,
eu li uma coisa que eu achei interessantíssima, que eles estão trabalhando, elaborando jogos de memórias com imagens de legumes e verduras e frutas como uma alternativa para fazer que a criança goste das frutas, dos legumes e das verduras. E outra coisa, brincar de identificar frutas e legumes, os mais saborosos, no caso, né? Através de tato e olfato. Você já tinha ouvido falar disso? Isso já se pratica aqui no Brasil? Já é o que a gente chama de educação nutricional. Às vezes, É. você faz uma determinada, algum corte diferente, você bota a maçã cortada em formato de boca, faz um desenho no prato, você corta os bagos da tangerina e faz alguma coisa de rostinho. Você pode usar até no consultório para identificar e brincar com a criança que fruta é essa. Aí você come, ela desenha, ela pinta. Porque o atendimento com criança, você não consegue colocar uma criança um exemplo de 2, 3 anos numa cadeira e você atender a criança. É muito difícil, a criança não tem esse tanto de concentração. Você sentar e bater um papo com a criança. Então, você vai brincando com ela, você vai brincando, você vai utilizando esses artifícios para você fazer o atendimento. Já é muito utilizado aqui, eu acho que a maioria dos atendimentos de nutrição infantil é feito desse jeito e é passado esse tipo de estratégias para que as mães usem em casa. Você vai brincando com o formato das frutas, da verdura, da organização do prato, vai fazendo uma coisinha mais colorida e vai animando ele, né? Uhum. É engraçado que quando a gente chega na pizzaria, a primeira coisa que a criança faz é pegar um ketchup e fazer o desenho do rosto no prato. E aí, hoje em dia, a gente está trabalhando com frutas desse jeito, né? A gente está usando outros tipos de estratégia. Uhum. Mas está Bom, mudando, mas vai mudando, né? eu nem vou fazer a última pergunta assim como eu faço normalmente, porque a última pergunta é deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado, porque eu já sei que tem coisas que eu não perguntei, que você já chegou a comentar no início do programa, lá na frente te fala sobre isso, sobre não sei o quê. Então eu queria deixar esses últimos minutos, ainda temos uns 10 minutos mais ou menos, para que seja uma pauta livre. O que é que eu não lhe perguntei que você gostaria de ter falado, Marcelo? Na Porque eu me lembrei verdade, das suas respostas lá atrás, né, no papo, no início do papo. não, na verdade, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Toda minha, minha querida, toda minha. Então, assim, foi quando eu me lembrei da primeira vez que a gente fez a live, eu digo, ai meu Foi. Deus do céu, e relacionei assim, com os números do Covid, eu digo, eu espero que agora seja despedida, porque que seja uma live para dizer, olha, a gente está fazendo uma live tantos anos depois e os números estão caindo, que eles não voltem a subir. Eu não deixei de falar nada, assim, é um tema também que eu gosto muito, trabalhar com nutrição de criança e adolescente, principalmente voltado ao esporte, quando o esporte é futebol. Eu amo futebol, assim, ver o encanto, o sorriso de cada criança buscando seu sonho. Eles têm um ídolo, eles têm. É uma coisa boa, entendeu? E, Como assim, foi que o futebol entrou em sua vida, Marcelo? na verdade, é uma história muito longa, né? Eu sou farmacêutica já há quase 10 anos e eu trabalhava com medicina esportiva, tanto na área de farmacêutica quanto na área de cirurgia de ortopedia, prótese, artroscopia. E a maioria desses médicos que a gente atendia era voltado para o esporte, que eram médicos do Vitória, que era médico do Bahia, e a gente tinha muito contato com o atleta. E via que às vezes o atleta ele se recuperava e faltava perder peso, estava faltando alguma coisa. E a gente não conseguia tratar de uma maneira, pô, eu como farmacêutico não posso passar um plano alimentar paciente. Dieta, plano alimentar, suplementação, a exclusividade do nutricionista. Eu não podia entrar na área deles. Falar sobre saúde, eu acho que é obrigação de todo profissional de saúde, independente de quem seja. Falar de saúde, falar de alimento, falar do que é saudável, do que não é saudável, eu acho que qualquer profissional de saúde que tem interação com o paciente, ele tem que falar. Isso não cabe só a nutricionista. Mas fazer um plano alimentar de acordo com o objetivo de cada paciente. E eu via o quanto o atleta era educado. Meu Deus, o atleta ele faz muito certinho. Às vezes você quer perder peso e você faz uma dieta mais rica nisso, pobre daquilo, de acordo com o seu objetivo. Mas os meninos do futebol não. Então, assim, na época de estágio, eu fiz meu primeiro estágio no Vitória.
E eu ficava encantada, porque tinha pacientes que eles tinham acesso à alimentação saudável e tinha pacientes e tinham jogadores ali da base que estavam fazendo o teste, que a única alimentação deles era aquele almoço que o clube oferecia. Não tinha outros. Então, assim, como é que você ia falar de alimentação saudável para um menino desse que só fazia uma refeição no dia? Que chegava que às vezes passava no clube para tomar café porque não tinha o que comer em casa. Então, às vezes conversava assim, tia, você guarda 2 pães para eu levar para casa? Porque não tinha o que comer. Então, assim, você vai se encantando pela história do time, você vai se encantando pela história de cada um deles, e é muito legal, porque, assim, além do futebol, existe um projeto social por trás de cada time. Existe, querendo ou não, a história de cada jogador. Tem meninos que têm condição, tem meninos que vêm de família com condição e tal, mas tem meninos que não tem nada. Tem meninos que o sonho ali é jogar futebol e você fica na torcida, tomara que vá. Eu acredito até que seja a maioria, não? Pois Eu é. acredito até que seja a maioria, muita gente, muita gente. Que sai de sua cidade, que vai morar no clube, que abre mão de uma vida. Você vê chegar cedo no clube, pegar o ônibus para ir para a escola, voltar, comer ali. Às vezes nem gosta da comida, mas come. Tem que comer, porque senão a próxima refeição só é 6 horas da noite. Eles têm que comer aquilo ali. Então, assim, aí eu falava, pô, eu como nutricionista, a gente pode mudar isso, pode dar opção, a gente vai mudando, a gente vai fazendo. Eles têm um sonho, a gente também, então vamos trabalhar os sonhos juntos. Assim, por isso que o futebol me encantou. Eu trabalho com atleta de triatlon, de judô, de outras modalidades esportivas, mas o futebol, ele é meu encanto. E ainda mais quando você vê assim, o olho brilhar, quando fala, eu tenho que perder tantos quilos que eu preciso jogar, porque eu vou competir, porque eu vou fazer tal coisa. E com a nutrição a gente pode trabalhar com desempenho físico. Você vê que o atleta está cansado, ele faz uso de determinada coisa no intervalo do jogo, ele volta a outra pessoa. Não é só alimento, é nutrição, é sono, várias coisas que você vai ensinando a um jogador. E quando você pega ele pequeno, até falar sobre escovar os dentes, você está fazendo educação nutricional com a criança. A gente fala assim, olha, se você tiver com o dente doendo, você não vai jogar. Então, você tem que escovar os dentes, você não vai aguentar de dor. Então, você tem que escovar os dentes, tal. Assim, é muito bonito, eu gosto muito. É um pouco de psicóloga, né? Ou um pouco de psicologia também, né? E é engraçado que eles chegam assim com as mães e a mãe fala, come besteira. Ele, não como tanto. Então, assim, o atendimento, ele é leve, ele acontece de forma tranquila. E quando o atleta ele já está lá, ele pensa em mudar, ele já deu o primeiro passo. Uma coisa ele está lá por obrigação, mas eles estão ali buscando o sonho dele. Já pode ser até que ele saia dali e passe a semana toda comendo pizza, mas ele foi lá. Eu tenho um atleta que ele fala assim, olha, até um conhecido nosso, que ele fala assim, eu tô no peso, mas eu adoro pizza, eu como pizza quase todos os dias. Aí eu, meu Deus, o que é que eu posso falar com você, criatura? Mas o resultado tá aí, tipo, é igual o menino pequeno, né? Que fala assim, não, meu pai, eu passei, minhas notas estão todas azuis, não tem nenhuma nota vermelha, então eu posso bagunçar. Eu digo, ai, Jesus Cristo, mas aí a gente conversa, a gente vai orientando, e quando você vê que ele vai crescendo, ele vai mudando. Ele sabe que aquilo é um campeonato, ele só tem aquele jogo para mostrar o resultado dele, tem outros olheiros ali, então ali é uma oportunidade, se ele não fazer por ele, não tem outra pessoa que vai fazer. Ele mesmo, então tem jeito. Você pode ter um representante legal, você pode ter uma nutricionista, mas quem joga a bola é você. Eu costumo dizer isso. Então você que tem que se cuidar. Quem joga, quem vai aparecer, não é o representante, não é o médico que cuida de você. Né? Até em alguns momentos, essa falta de comportamento acaba, de certa forma, prejudicando o representante, prejudicando a profissional, no caso de nutrição. Porque fica parecendo que está orientando errado, e não é. Né? O jovem tem iniciativas assim realmente que... Ô, seu Mateó, por favor, meu filho, volte lá em Marcelo para fazer a sua revisão. Viu que você não fez até hoje. Para ver se ele toma vergonha depois de me ouvir aqui lá cobrando. E vai lá. Mas esse, por exemplo, é muito dedicado, muito dedicado. Agora, só que a pandemia atrapalhou um pouco, ele já tinha resolvido. A gente coloca a culpa na pandemia, mas é verdade. O menino está ali dentro de casa, o menino não tem o que fazer, o menino ele tem que ser muito certo para ele não sair. Isso é meio que entediado. Aí entra outras interferências, não tem jeito. Você acaba descontando a ansiedade, você acaba descontando a alimentação. E esse até que é um dos mais dedicados. Já. Mas tá bom.
Querida, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Foi um prazer enorme conversar contigo, né? A gente sempre vai aprendendo as coisas quando houve profissionais gabaritados, né? A gente pode não dominar o assunto, mas isso aqui já foi uma aula. Então você já vai pegando algumas coisas, né? Para que se possa colocar em prática no dia a dia. É fato que realmente fazer nutrição com criança e adolescente eu acho um negócio complicadíssimo. Eu digo Verdade. pelo exemplo que eu já tive dentro de casa, né? Complicadíssimo. Porque sempre tem aquele. A pizza, por exemplo, aí que você citou, Marcelo, é o que eles mais gostam. Né? E porque Verdade. acha que treina muito, então não, a pizza vai sair nos treinamentos, então, não sei o quê. E não é bem assim, porque pode desenvolver outras coisas, fígado, Outra coisa. esteatose, né? E por aí vai. Uhum. Obrigado, viu, querida, pela sua participação aqui. Obrigada a Mais uma você. vez, foi a segunda live. A segunda live, isso aí. Daqui a Obrigada, pouco vem a obrigada a você. terceira e por aí vai. Verdade, obrigada a você. Vamos, a mensagem que eu deixo para cada criança, para cada adolescente é: vamos fazer o certo para cada pai, vamos respeitar o tempo de cada um. É um sonho, vamos correr junto e aí tá aí. Qualquer dúvida, muito obrigada pelo convite.